Olá, nesse momento eu queria apresentar aqui a vocês esse livro aqui. Ele tem um título de Atos dos Apóstolos. Gostaria que vocês procurassem esse livro, é da Casa Publicadora Brasileira, escrita por Ellen White. Atos dos Apóstolos. É um livro que conta a história da igreja cristã, nos seus primórdios. E a igreja teve momentos de glória com a descida do Espírito Santo, sobre os apóstolos e os discípulos, A gente sabe que foi o período de Éfeso, mas mesmo assim, no período áureo da igreja cristã, também teve as suas dificuldades. Jesus, ao edificar o seu reino, ele advertiu que o seu inimigo, o seu adversário, colocaria pessoas dentro da igreja que ele chamou de joio, enquanto ele estava plantando trigo, que representa os fiéis verdadeiros, que não tem raízes nesse mundo, mas que olha para a pátria celestial como o seu lugar, como a sua origem. Então não tem apego, não tem interesse nenhum de se fixar nesse planeta. Por isso não acumulam riquezas, não buscam o poder, não se apegam à vaidade, sacrificam a carne para não deixar que a concupiscência, que a inveja, que a malícia, que a astúcia, que o pecado domine. São pessoas que se reprimem, e se apresentam no altar de Deus como um sacrifício vivo. Mas outros que entram na igreja e que são filhos do diabo, filhos da ira, torna-se um problema sério na vida daqueles seus fiéis. E aí a igreja, nos seus primórdios, passou por sérios problemas. Pedro, Tiago, a maioria dos apóstolos ficaram em Jerusalém para cuidar de milhares de conversos judeus. A gente sabe que no dia de Pentecostes se converteram 3.000. Na outra semana, Pedro fez um milagre, mais 2.000. Então, aproximadamente 6.000 judeus se converteram ao cristianismo. Mas nós, seres humanos, temos raízes. E se a nossa formação é preconceituosa, mais direcionada a fortalecer o nosso ego, o nosso eu, então ninguém muda, ninguém transforma. Jesus não faz milagres, nem mágica, para transformar aqueles que se apegam às suas tradições, aos seus costumes, às suas raízes, e não permitem que Deus opere. Então esses cristãos da igreja primitiva, foi uma alegria a conversão deles, foi uma glória, mas infelizmente eles não se libertaram das suas tradições. Eles entraram na igreja, mas logo começaram a tentar implantar suas ideias conservadoras, como circuncidar-se. São pessoas que não têm Jesus, não têm Deus no seu coração, não permitem ser trabalhadas pelo Espírito Santo, então elas querem encontrar alguma coisa para justificar a sua salvação. São as obras, são as formalidades, são as
aquilo que aparenta, né, um espírito de santidade. E aí Paulo, né, o escolhido do Senhor, foi levado para os gentios, e em cada cidade, em cada local que ele chegava, ele encontrava dificuldades, pois esses irmãos estavam ali para impedir, para caluniar, para difamar, para tentar de uma forma ou de outra invalidar a influência de Paulo. Paulo sofreu muito, porque a gente sofre quando a gente ama uma igreja, ama um povo, ama a família, e isso não é apreciado. Então o sonho de Paulo era pregar para seus irmãos, os patrícios, os patriotas, né, para os judeus, mas Deus levou para os gentios. Mas depois de muito tempo, né, Paulo agora solicita uma oferta generosa das igrejas que ele tinha fundado nesse mundo e conseguiu muitos recursos e veio até Jerusalém para trazer alimento, trazer dinheiro, trazer recursos para aliviar as dificuldades que eles estavam passando. Para a surpresa de Paulo, essa oferta generosa, que era abundante, nem foi apreciada. Porque os seus irmãos olhavam para ele com discriminação, com preconceito. Era um transgressor da lei, porque não se submetia às tradições dos seus pais. E ali eles incitaram o povo, levaram Paulo à prisão, na realidade eles queriam matar, né? E quando eu leio esse livro, né, ela conta a história, né, de que entre os irmãos ele não teve acolhida, não teve boas-vindas, não foi amado, não foi apreciado. Uma grande obra ele poderia fazer ali para seu povo, mas o preconceito deles, o apego deles às formalidades impediram de receber a bênção. E Deus agora conduz Paulo para a sede do império, que era Roma. É interessante que eles ali fizeram um voto, né, de que não comeriam nem beberiam enquanto não matasse Paulo. Observe o que acontece na vida de um hipócrita, de um falso, de alguém que se apega ao seu pecado, à sua tradição, à formalidade, a uma santificação externa. Esses falsos é um terrível mal na igreja. É o joio mesmo, como disse Jesus, e não tem cura. Essas pessoas não querem ser libertadas. Elas não querem, elas resistem. É interessante que o diabo se apodera dessas pessoas e elas não percebem que é o diabo que está os usando. Elas ficam transtornadas, iradas, irritadas, ficam perseguindo, trazendo um fardo para a igreja, né? Tornando a vida cristã difícil. Olha, Jesus disse que os judeus percorriam o mundo inteiro para fazer um prosélito, mas tornavam eles mais condenados, mais perdidos do que antes. E aí eu queria fazer uma reflexão. O que é que eu estou fazendo? As pessoas que eu tenho trazido para a igreja, a vida delas tem sido de alívio, de paz, de regozijo, de esperança? Ou tenho colocado fardos insuportáveis na minha igreja, no meu povo? Qual tem sido a salvação? Ah, mas Jesus disse que teria perseguições, mas nós, eu e você, somos o instrumento de perseguição, de opressão. Quando nós entramos na igreja é para ter conforto, para ter um lar, para ter uma família. Mas muitas vezes nós permitimos que o diabo nos use para oprimir, para colocar fardos, para julgar, para dificultar com regras, com formalidades. Jesus vestido como um transgressor. Porque Jesus não estava nem aí com lavar mãos, com rituais, com cerimônias. Sem Jesus,
sem o amor de Cristo, sem o poder do Espírito Santo, isso não é nada, é fardo. E Jesus rompeu, teve coragem, por isso morreu. E Paulo também. Paulo sofria mais com os falsos irmãos. Os irmãos de Jerusalém foi um problema para a igreja, porque não queriam mudar. Estava ainda no seu orgulho como nação, como povo. Somos judeus, então nós não podemos abrir mão da circuncisão, é o nosso sinal. Hoje, a nossa igreja está na mesma situação. Muitos de nós, eu e você como líder, temos feito a nossa igreja sofrer. Fazemos evangelismos e damos estudos bíblicos, percorremos as ruas, as cidades, as aldeias, enchemos a igreja. Hoje a igreja está cheia de pessoas. Mas quantas pessoas não estão oprimidas? Quantas pessoas estão desanimadas? Quantas pessoas não estão sofrendo por causa do nosso zelo fanático? E aí nós achamos que somos os reformadores. Meu querido irmão, a reforma ela tem que ser interior. Dentro de mim. Quando uma pessoa é reformada, quando ela é transformada, ela tem os dons do Espírito Santo. É amável, é benigno, é temperante, faz o bem, não faz acepção de pessoas, reconhece o seu pecado e clama pela misericórdia, pela graça de Cristo. Meus irmãos, leia esse livro, Atos dos Apóstolos. Leia esse livro e medite. Leia para você. Porque muitas vezes, durante muito tempo, eu lia a Bíblia, preparava sermões, lia os livros do Espírito de Profecia para preparar meus sermões, para chicotear, para bater na igreja. Porque eu tenho que salvar essa igreja. Na realidade, irmão, eu estava machucando a minha igreja, ferindo a minha igreja. Né? E hoje eu fico pensando, meu Deus, eu tenho sido um instrumento do mal no meio do meu povo. Graças a Deus que está me dando oportunidade, né? E Deus tem usado meus filhos, né? Eu fico pensando, tenho que aprender com meus filhos, que me conhecem, né? E de maneira carinhosa me indica um caminho que eu não aprendi sozinho. Eu preciso ser amável, cortês, paciente, longânimo. Isso é o fruto do Espírito Santo. Ah, mas você já está transformado? Não. Continuo o mesmo pecador. Reprimido. Minha vontade é a mesma. Os preconceitos, as ideias absurdas, a vontade de ser o primeiro, de ter o controle da igreja, controle dos irmãos, porque eu tenho que levar todo mundo para o céu. Não é para o céu, não, irmão. É para a apostasia. Obrigado a Deus, porque está abrindo meus olhos. Mas nós, irmãos, precisamos parar agora. Porque com essa ditadura eclesiástica, ditadura por meio das nossas comissões, que está mais preocupada em condenar, em julgar, em disciplinar do que evangelizar, do que salvar, do que acolher, de estender uma mão carinhosa, olhar para os irmãos que estão passando fome, necessidade. O que é que nós estamos fazendo, irmãos? Jesus, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos estrangeiros. O que é que eu estou fazendo? E você? É hora da gente acordar, irmãos. Eu estou orando por mim, orando também pela minha igreja, porque nós estamos longe do ideal para o qual fomos chamados. Eu preciso hoje, agora, permitir que o Espírito termine a obra que começou na minha vida, para que Ele possa me usar. E o Espírito Santo quer usar você, irmão.
Chega de hipocrisia, chega de superioridade, chega de santidade. Nós não somos nada. Jesus olha para nós e diz: vocês são pobres, miseráveis, cego e nu. E Jesus está mentindo? Não, irmão, nós somos miseráveis. Nós somos pobres, Senhor. Nós estamos nus. Nós somos cegos. E um cego que anda, outro cego onde vão cair? No abismo. Então nós precisamos da luz de Cristo. Nós precisamos abrir o nosso coração. Deixar as tradições, os preconceitos, as formalidades, irmãos. Eu não como carne. Na pregação, não. Quantas vezes eu estou lá no altar e dizendo: irmãos, o ideal é ser vegetariano, é comer isso, separando a comida assim. Aí lá na minha casa, na minha mesa está lá. A mesa repleta de carne. E a carne dos irmãos, do pastor, da liderança da minha igreja. Claro que todos nós estamos precisando urgentemente nos render a Cristo. Mas isso não deve ser o meu assunto, deve ser a minha oração. Oração primeiro por mim. Eu é o primeiro que precisa mudar, que precisa ser transformado, que precisa do Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. O Espírito Santo está me falando: filho, estou te dando uma oportunidade para tu nascer de novo. E esse mesmo Espírito está dizendo para você: é necessário vocês nascerem de novo. Nascer da água e do Espírito. Irmão, o Espírito Santo está gemendo, porque o meu coração tem sido resistente. O seu coração também tem sido resistente. Que Deus nessa manhã possa nos visitar, o Espírito Santo possa nos convencer de que há uma necessidade urgente de entrega total, não é de ficar chicoteando a igreja, oprimindo a igreja, colocando fardo em cima dos irmãos. Não, é eu que preciso me humilhar diante do altar do Senhor, me converter ao Senhor. E com certeza o Senhor fará grandes obras por meio de nós. Multidões vieram para a igreja, mas elas têm encontrado abrigo. Será que as pessoas que a gente tem trazido para a igreja têm sido salvas? Tem que ser regozijado na presença do Senhor? Nós temos abrido nossos lares para acolher, para amar, para suprir suas necessidades? Bem, irmãos? O que nós temos feito dia a dia para aliviar a dor dos nossos irmãos, dos estrangeiros? Ou nós temos sido um fardo, uma cruz? Meu querido irmão, vamos orar. Querido Deus e querido Pai, nesse momento eu quero me render ao Senhor. Reconheço que como teu filho, como teu servo, não tenho sido fiel até aqui, mesmo achando que estou fazendo o melhor. Mas hoje o teu Espírito me diz: filho, precisa nascer de novo. Precisa dos frutos do Espírito, porque o cristão verdadeiro está cheio do Espírito e tem os frutos do Espírito. Que é ser amável, ser benigno, ser temperante, ter domínio próprio, é fazer o bem. Ó Deus, perdoa-me, porque não tenho trazido regozijo, alegria, paz para a minha igreja. Mas muitas vezes temos tornado um fardo a vida cristã. Temos sido um peso para os nossos irmãos frágeis. Senhor, nos perdoa. E nos concede a tua graça da gente hoje, agora. Permitir que o Espírito Santo trabalhe e termine a obra que o Senhor deseja em nossas vidas. Ó Senhor, salva a tua igreja. Ó Senhor, salva o teu povo. Senhor, me salva. Salva o meu lar, minha casa, meus filhos, minha esposa. Ó Senhor, eu te peço, purifica-nos deste pecado. Purifica-nos, Senhor, desta tamanha apostasia. E nos concede o colírio da tua palavra. O amor
verdadeiro, o amor desinteressado. Senhor, nos concede domínio próprio, para ao abrirmos a boca, falarmos palavras que edificam, que salvam, que refrigeram o coração. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, da minha família, do meu lar e da minha igreja, Senhor. Poupa teu povo, Senhor. Ergue teu povo, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a viver como servos fiéis. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém.